Olá, amigos da usinagem da Conformação de Metais. Estamos começando aqui mais um Benner Infometal. E hoje o assunto é um pouco diferente. Eu estou aqui com o meu convidado, que é o Evandro Turato Filho. Ele está aqui no nosso Tech Center da Benner, dando uma imersão sobre liderança. E primeiro quero agradecer a sua participação, Evandro. E eu queria saber o seguinte, o que liderança tem a ver com a indústria? Totalmente, tudo. Até costumo dizer que todas as empresas deveriam ser vistas como empresas de liderança de pessoas que, por acaso, fazem algo, né? Então, todas as indústrias que estão hoje no teu mercado são empresas indiscutivelmente de liderança de pessoas que estão nesse segmento. E como é que a gente pode falar para quem está assistindo, para as metalúrgicas que estão assistindo a gente, como é que o dono da empresa ele consegue detectar falhas na liderança? Como é que ele consegue perceber que a liderança, que ele precisa investir na liderança da empresa? Acho que a primeira coisa é a autopercepção, né? É perceber nele, né? Porque a gente só consegue perceber na equipe e no outro aquilo que a gente tem dentro de si. Então, muitas vezes a gente não consegue perceber no outro que a gente tem que melhorar porque nós aqui dentro não melhoramos ainda, né? Então, é importantíssimo, ao meu ver, o líder, o CEO, o fundador, o grande gestor dessa empresa, ser a grande força motriz desse movimento de liderança. E nada melhor do que olhar para si mesmo e trabalhar a autopercepção e, por que não, às vezes, buscar ajuda, mentoria, para poder se perceber ainda melhor no século XXI. Legal. Putz, assim, dá para falar várias coisas desse tema, né? Mas, então quer dizer que a hora que o dono da empresa, né? Porque aqui a primeira liderança é o dono, né? É o dono. Às vezes as empresas que a gente trabalha, que assistem a gente, não tem CEO, mas tem o dono ali, né? E às vezes o dono acha que a empresa sem ele não funciona, que a empresa sem ele não vai para frente. E aí eu acho que isso aí é um sintoma já, né? Já. Inclusive, a empresa é uma grande representação da mentalidade do dono, né? Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas falam a minha equipe, os outros, a minha empresa está com problema. Mas a grande verdade é que a empresa só reflete, né, em resultados, em rituais, aquilo que a gente tem dentro de si. Então, é correto falar, então, se o cara fala assim, porra, se eu sair da minha empresa não funciona. Provavelmente foi ele que criou a empresa desse jeito. Dessa forma. Ele que criou a empresa dessa forma, então ele precisa mudar para que o resultado da empresa mude. É meio isso, né? Isso é uma mentalidade, né? As pessoas elas têm que, talvez, ter muita observação sobre si e sobre os outros para que possam entender qual é o nível de mentalidade que ele está. E aí é um tema que a gente vai falar hoje à tarde, que é sobre níveis de consciência. Todas as empresas existem níveis de consciência. Todas as pessoas têm níveis de consciência. O nível de consciência da empresa nunca vai ser diferente do nível de consciência do dono, do líder direto, do presidente, do CEO. Então é importante a gente fazer esse trabalho bem análogo das duas partes, porque a empresa é um grande espelho sobre você, né? Muitas vezes a gente acredita que a melhor forma de se conhecer é fazer coisas fora da empresa, mas a empresa é um grande reflexo de si, né? Só que a grande verdade é que isso precisa de muita verdade, né? Baixar o nível do ego. Dói, né? Às vezes. Dói ouvir a verdade. Né? E mais do que falar a verdade, é estar preparado para ouvir e perceber a verdade. E o que é real, né? Então, isso é um exercício bem complexo, mas acho que super necessário para a longevidade das empresas. Inclusive, gosto de dizer que investir em liderança absolutamente é uma das grandes ferramentas de escala para o negócio. E para que uma empresa, e é o outro tema, né, do que a gente está falando hoje aqui, que é a cultura, para que uma empresa, o que vem primeiro? A cultura ou a liderança? Não, a cultura. A cultura é cama, né? A cultura vem primeiro. Eu falo, você deita numa cama, essa cama chama. E quando a empresa precisa mudar a cultura, quem muda? Dono, CEO, presidente. Gosto de falar, a empresa ela tem que ser vista sempre como uma escada e ela precisa ser lavada sempre de cima para baixo. Nunca de baixo para cima, senão a sujeira volta. Então é impossível você melhorar a cultura, né? Uma cultura promotora, inclusive, porque as pessoas têm mania de dizer a minha empresa não tem cultura. Não, cultura existe. Enquanto houver empresa, haverá cultura. Só não tem cultura quando a empresa morre. A questão é, tua cultura é boa ou ruim, promotora ou detratora. E feito isso, nosso papel como dono de empresa, fundadores e líderes é criar intencionalmente culturas promotoras.
E muitas vezes ela só existe se for intencionada. No orgânico é muito difícil. Então começa na liderança do dono, do CEO, se reflete para outras lideranças, e aí, se precisar mudar a cultura da empresa, é por aí que se muda. Sempre dessa forma. Nunca de outro caminho. Legal. Sempre. E aí, como é que é a sua empresa? Como é que está a cultura? Como é que estão as lideranças da sua empresa? Então, é isso que eu acho que é importante a mensagem pro pessoal. E o que assim, quem sentiu uma conexão com esse vídeo, que achou que realmente essa é a sua dor, qual conselho que você daria para quem está assistindo? Qual que é o primeiro passo? Eu acho que assim, o primeiro passo para qualquer pessoa, dono de empresa, CEO, fundador, que possa já estar percebendo que a cultura e a liderança está deteriorando o resultado da sua empresa, não faça isso sozinho. Procure quem entende para ganhar velocidade. Por isso tá com dor, vai lá e investe dinheiro, investe tempo, dedicação, energia, mas para quem vem de fora. Quem vem de fora consegue ter uma percepção melhor sobre o nosso negócio. Então procure especialistas, mentores, consultores especializados em cultura e em liderança. Palestras, imersões como essa que a gente está fazendo aqui hoje, também já é um passo, né? Já é um passo. Já é um passo. E eu, basicamente, entendo que não tem como eu investir em cultura sem eu investir em consultoria. Então, gosto sempre de trazer os melhores que existem no Brasil, que entendem muito sobre isso, para criar velocidade sobre as minhas intenções. Então, não tem como fazer promoção cultural, pivotagem cultural ou até mesmo resolver as doenças culturais, que é o que vamos falar hoje ainda aqui na nossa aula, se a gente não tiver profissionais capacitados. É a mesma coisa quando você como pessoa está desconfiado de alguma doença e você querer se autodiagnosticar. É melhor você procurar ajuda para quem entende. E geralmente se você já está procurando ajuda, ou tua empresa já sofre de disfunção da cultura ou de esquizofrenia cultural, que é o mais grave. A disfunção, ela deixa a empresa mais lenta. E a esquizofrenia deteriora o resultado. Então, só existe esquizofrenia se você passou pela disfunção e nem percebeu. Você não sabe quando a empresa está devagar, está mais lenta daquilo que tu queria? As ações não estão efeito, os resultados estão mais lentos. Esse é o primeiro sintoma de que tem disfunção da cultura. E aí, se nada for feito, ela vira doença. E a doença deteriora o resultado. Legal, eu acho que já tem informação bastante aí para o pessoal pensar, refletir, entender, olhar para dentro da empresa e, se precisar, ir buscar ajuda externa. Turato, queria agradecer a sua participação, queria agradecer você estar aqui hoje no nosso Tech Center, dando essa aula aí, tá todo mundo adorando o conteúdo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, velho.